Bom dia, rapaziada, belezinha? Mago Damião, equipe Esquilosat, mais um vídeo informativo e também tirando a dúvida de um monte de cliente que às vezes manda deco pra gente arrumar e como todos sabem, né? Muitos mandam até já com alguns diagnósticos. Muitas vezes é bom quando informam o que aconteceu com o aparelho, mas muitos deles já dá o diagnóstico, fala, ó, troca a peça tal que dá certo, grava aí põe que dá certo, só fazer recurso que dá certo. Então eu vou trazer um vídeo aqui para esclarecer para os clientes que às vezes eles até acham que é malandragem do técnico. Fala, eu só mandei o aparelho com LED vermelho. Só que o LED vermelho ele dá por vários problemas. Ele pode dar simplesmente pela fonte. Ele pode dar pelo qualquer um dos reguladores, tanto da de 5 quanto de 1,5, de 1,2 processador, qualquer um deles, eles dão LED vermelho. Pode ser um capacitor em curto, ele vai dar LED vermelho. E o mais fácil seria o LED vermelho, que você resolve com o recovery. Mas o LED vermelho do recovery, ele diferente do LED vermelho por algum problema, é fácil você detectar. Às vezes você foi fazer a atualização e aconteceu algum problema. Às vezes você mexeu onde não deveria, em algumas configurações e o aparelho travou. Aí você vai resolver com recovery. Mas aquele recovery que você tá, aquele LED vermelho que você está assistindo TV e de repente dá LED vermelho, ou você desliga o aparelho legal, no outro dia você vai ligar ele dá LED vermelho, dificilmente, não que eu estou falando para vocês não fazerem, mas dificilmente esse LED vermelho vai ser uma gravação de EPROM ou até mesmo um recovery, tá bom? Então eu vou dar aqui uns exemplos, vou dar 3 exemplos. Vou dar primeiro um exemplo do aparelho funcionando. Essa ferramenta que a gente usa, que é uma fonte de bancada, ela ajuda muito para você detectar um LED vermelho, um simples LED vermelho ou não, ajuda bastante. Se o aparelho tiver em curto ou com amperagem alta, ele vai dizer, ok? Então vamos simular. Eu vou simular aqui que a sua fonte esteja morta, tá? Então vou tirar lá dos 12 volts. Eu vou colocar que sua fonte está zerada. Aqui está a entrada. Vamos fazer o teste nesse tanque aqui. Eu vou colocar aqui no tanque up, e ele não vai ligar. Ele vai ficar morto. Ele não acendeu nem o LED. Nem o LED ele acendeu, tá? Mas esse aparelho, quando ele fica em LED vermelho, fica com o LEDzinho aqui. Então, ele nem ligou. Agora, eu vou colocar ele nos 12 volts normal. Eu vou colocar menos. Vou colocar em 5 e ele já vai ligar, tá? O que acontece? Às vezes a fonte ela perde os 12, mas aí ela fica 6, fica 8. Esse 6 e 8, 5, ele é suficiente para ligar o deco. Só que não é suficiente. Ó lá, ligou. Presta atenção aqui no boot, dá boot um pouco mais alto, mas ele tá ligando, já ligou o aparelho. Vai voltar para a tela inicial. E aí a gente tem que ligar, mas ele está lá ligando. Ó, ligou, tá funcionando, tá? Aqui eu apertar mais uma vez e ele vai sair do LED vermelho. Pronto, ligou o aparelho. Por causa da amperagem baixa, a linha de trabalho fica alta, tá? Que dá 870 mA para 5,7 volts, tá? Então o que acontece? O aparelho vai ligar. Você vai entrar no menu de canais, porém vai perder o sinal. Chegar lá nos tanques não vai dar sinal, porque é necessário chegar a 12 ou um mínimo de 10,5 para poder estar dobrando o dobrador, para poder fazer a alimentação do LNB vertical e horizontal, ok? Então, por isso que às vezes quando o pessoal fala, tô sem sinal no tanque, então
vai ser a fonte. Se eu tivesse com a TV aqui, o aparelho ia estar funcionando de boa. Eu ia entrar no ODMAN, ia fazer tudo dele. Porém, não ia dobrar, não ia fazer as dobragens. Tá bom? Agora eu vou desligar ele aqui. Vou colocar para 12 volts lá normal. Vocês vão ver que eles vão trabalhar. Ele vai trabalhar. Aqui já tá bom. Ele vai trabalhar na... Ele já vai trabalhar aqui com o boot mais baixo, né? Vai trabalhar com mais baixo e também já vai estar dobrando. Olha lá, o boot já caiu para 190 mA. O aparelho já tá ligando aos poucos, vendo lá, ó. Então isso indica para mim de cara que o aparelho está funcionando normal, tá? Então tô dando um exemplo com o Deco bom, como ele funciona o boot, para depois dar o exemplo dos aparelhos com LED vermelho. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, porém vai ficar bem informativo. Desliga o aparelho. Agora vamos para o 1005 em LED vermelho, tá? Em LED vermelho. Ó, vamos lá. Ó, LED vermelho. Amperagem 400 mA, muito alto. Então esse aqui você pode fazer 10.000 recovery, 10.000 gravação, ele não vai funcionar, tá? Ele tá travado, 400 mA, ele tá com um processador ruim. Esse aqui é processador de todas as voltagens, só que ele esquenta muito rápido aqui, você não consegue ficar segurando a mão. Então esse LED vermelho aqui que você achou que era gravação, não vai ser, tá? Não vai ser. Esse é um dos exemplos. Então vamos lá. Vamos mais um exemplo. Esse outro aqui, 2010. Também vou fazer o teste nele para vocês verem que uma gravação também não iria resolver. Ó, LED vermelho e ele morto lá. Esse aqui também é processador. Já veio, acho que veio do Paraguai, parece. E ele já veio nesse estado aqui. Foi para assistência no Paraguai, veio condenado, mas a pessoa queria também uma outra opinião. E aqui eu tô dando também a minha. Então, LED vermelho também, recovery também não vai funcionar. Você pode ir lá, criar pasta, fazer o que você for, não vai. Eu tô deixando isso aqui bem claro, porque muitas vezes o pessoal manda aqui pra gente os aparelhos e fala, não, mas era só recovery e não era só recovery não. Só recovery não, muitas vezes não funciona o caso. Esse outro aqui, eu já até cheguei a trocar o processador, mas ele continua, ele estava em LED vermelho e agora passou para LED branco, tá? Mas olha lá, a corrente dele lá muito alta. Então ele tem mais alguma coisa aqui para tentar mexer nele para ver se ele funciona. Vamos trocar DDR, já troquei CI, agora só falta DDR para ver se ele reage. Então, e ele ficou lá morto, tá? E tá no LED branco. Era LED vermelho, agora depois da troca do processador ficou em LED branco. Indicava que o processador também estava ferrado. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi mais para informar vocês, porque às vezes vocês mandam o aparelho para os técnicos, não estou falando só de mim, eu acho que todos eles devem passar por isso. E às vezes o cliente, por falta de conhecimento, ele vai no YouTube e às vezes vê 1, 2, 3 vídeos de LED vermelho que o pessoal coloca, né? E às vezes ele fala, olha, mas eu vi na mesma marca, mesmo aparelho, e não era nada demais, era só recovery ou era só gravar a memória. Então aqui é um dos exemplos que LED vermelho não é só gravar, tá?
é muito pouco. Por isso, quando eu pego algum aparelho do pessoal para arrumar, que vem LED vermelho, eu pergunto: o que aconteceu? Você estava usando? Você estava atualizando? Se ele falar que ele estava atualizando e de repente ficou assim, eu de cara vou gravar e para um dele que ele vai voltar. Mas se ele falar que não, que ele estava usando de repente o aparelho parou do nada, ou até mesmo ele desligou no final do dia, no outro dia ele foi ligar, não ligou mais, dificilmente vai ser isso, belezinha, galera? Então, Mago aí para um vídeo aí explicativo. Um forte abraço para todos. Até a próxima.